Oi, Dani, boa noite para quem está aqui, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aqui pela plataforma do CIEM, pelo Facebook. Hoje nós temos um momento bem especial aqui, Boa que noite. nós vamos falar. Oi! Nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial, que é quando o evangelho alcança o coração da criança. E nós estamos aqui hoje, assim, bem assim, com o coração bem alegre. Dani já veio preparada também para estar conversando com a gente, assim, sobre esse tema. E nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê a condição de entendermos, de compreendermos a importância de alcançarmos o coração das nossas crianças. Você vai ter a oportunidade de interagir conosco aqui através do Zoom. Você vai ter a oportunidade depois também, se você, de repente, né, não vai poder ficar até o final, você vai poder depois ver assistir pela nossa plataforma, você vai poder ver pelo Facebook. E nós vamos estar orando agora, pedindo ao Senhor que nos oriente em tudo que nós vamos falar e fazer aqui, que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos orar agora. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos pela oportunidade de ouvir um pouco da experiência da Daniele, que tanto, Senhor Deus, tem abençoado a vida de tantas crianças por esse Brasil. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Queremos te agradecer por esse tempo e pelos nossos irmãos, aonde eles estiverem, ouvindo, Senhor Deus, dessa preciosidade que é alcançar o coração das nossas crianças. Obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui pelo CIEM, nós estamos aqui pelo Centro Integrado de Educação e Missões. Nós estamos aqui com uma escola que está há 101 anos, preparando vocacionados, preparando pessoas chamadas por Deus para o ministério nas diversas áreas. O CIEM ele prepara hoje para a área de educação cristã, para a área de crianças, para a área de gestão em EBD. E nós temos a oportunidade ali de estarmos ali na Tijuca com justamente toda uma estrutura para atender as nossas igrejas. E nós temos ali professores capacitados, pessoas que são, além de capacitadas, chamadas por Deus também para estar nessa instituição que está ali preparando pessoas para esse tempo e para o tempo vindouro também, né? Porque a nossa liderança é uma liderança para deixar legado. Então, o CIEM, ele prepara hoje para deixar legado, para estar amanhã também com muita liderança aí preparada. E eu queria dizer para você que nós estamos aqui com a Dani, ela é uma das nossas professoras, temos a honra de tê-la como uma das nossas professoras do Centro de Referência para a Formação em Ministério com Crianças. Hoje, nós temos na nossa denominação batista, através do CIEM, esse local onde nós estamos com esse projeto, com essa proposta de preparar vocacionados para a área de ministério com crianças. E é claro que essa área é uma área muito grande, onde nós temos várias áreas, várias disciplinas que vão precisar ser estudadas e aprendidas para que a gente tenha realmente uma formação com excelência. E por isso o Centro Integrado de Educação e Missões, assim, ele começou, né, já dando assim a largada, porque nós entendemos a importância desse ministério na vida da igreja. E por isso o preparo dos nossos obreiros, do pessoal que é chamado para estar nessa área. Então, a Dani, ela é pós-graduada em psicopedagogia e educação infantil e alfabetização. A Dani, ela é uma evangelista de crianças e discipuladora. A Dani, ela é líder de amigos de missões da nossa União Feminina Batista Fluminense. Então, é uma pessoa que ela tem assim toda uma experiência, algo a compartilhar com a gente, porque Deus tem usado a vida dela através da sua disponibilidade, da sua disposição na obra de Deus. Mas antes, eu queria só citar para vocês um texto bíblico que se encontra em Lucas, no versículo Lucas 8, no capítulo 8, versículo 15. Fala assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Nós estamos falando aqui sobre a parábola do semeador, e nós estamos aqui para semear no coração das crianças. Estamos aqui para isso. Queremos semear no coração da criança.
E a Dani, eu falei para ela assim, Dani, compartilha um pouco com a gente como é que assim, Deus chamou você para esse tempo, né, para esse desafio de estar com as nossas crianças. Ela vai compartilhar rapidamente como é que Deus a chamou, como Deus a preparou, para que ela estivesse hoje nesse desafio e nesse ministério. Amém. Boa noite, amados irmãos, que estão aqui conosco, é um prazer. Boa noite, Vânia. É um prazer fazer parte, né, desse projeto lindo de preparar novos líderes. Louvamos a Deus pela vida da Vânia, pela vida dos professores e todos os envolvidos, né, com o CIEM. E, nesse novo tempo, como a Vânia disse, né, o meu ministério, eu primeiro faço parte da Segunda Igreja Batista em Cordeirinho, hoje, né, nós estamos aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, mas esse ministério não começou agora. Eu estou há cerca de 17, 18 anos, vai fazer 18 anos no Ministério com Crianças. Não vou dizer para vocês que foi fácil, não foi. Eu fugi, irmãos, fugi muito, Vânia, de início. Eu falava assim, Senhor, não é possível. Só porque eu trabalho no meio secular com criança, eu tenho que estar no Ministério Infantil. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu entendi o chamado, né? E durante todos esses 18 anos no Ministério Infantil, como ajudante, eu estou há mais de 10 anos liderando o Ministério Infantil da nossa igreja, primeiro, antes na Terceira Igreja Batista de Jardim Catarina, agora que nós estamos em Maricá, mais distante, estamos aqui também. E tem sido uma bênção, eu louvo ao Senhor por servir ao Senhor entre as crianças, né? Temos o Ministério do Ensino, onde a gente também tem ministrado aulas, mas chegar aqui hoje, onde Deus tem nos colocado, foi um processo, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar servindo no meio batista, através dos amigos de missões, com as crianças, com as nossas crianças, mas isso começou lá 18 anos atrás. Vânia, você está sem som. Desculpa. Quando a gente olha para a evangelização e de crianças, né? O que realmente assim, conta para a gente qual é a importância da gente evangelizar uma criança. Evangelizar e discipular uma criança. O que isso realmente significa, né? Por que é tão importante? Então, Vânia, quando a gente pensa na criança, eu costumo até brincar, todas as vezes que eu falo, que eu dou um treinamento, eu falo, gente, quando a gente olha para uma criança, pensa que na testa dela tem um letreiro luminoso. Sou pecador e preciso de Jesus, né? Independente da idade. A criança é pecadora e ela precisa de Jesus. E quando a gente alcança o coração da criança, né, através de Jesus Cristo, a criança tem a vida inteira para servir ao Senhor. E um coração alcançado gera transformação. Transformação na vida dessa criança, transformação no ambiente onde ela vive, né, através do discipulado, que é o crescimento. A criança cresce espiritualmente e isso transforma, porque Jesus Cristo transforma, né? Quando a gente fala Jesus transforma, porque ele transforma tudo, transforma o nosso íntimo e transforma também ao redor. Então, até as famílias das crianças sentem e vivem essa transformação. Por isso, a importância e a urgência de alcançar o coração das nossas crianças. Tem um livro chamado, né, Pescadores de Crianças, acredito que quem trabalha com criança, né, é apaixonado por esse livro, e ali Spurgeon ele fala sobre a questão, né, do investimento a longo prazo. Ele fala assim, né, que é muito bom que que quem tem 70, quem tem 50 anos, aceite a Cristo como Salvador. Mas bom seria que nós pudéssemos, né, evangelizar as nossas crianças desde pequena, porque aí elas têm a vida inteira, como a Dani falou. Mas uma coisa, Dani, que a gente percebe na igreja, de um modo geral, é que muitas vezes a igreja não entende
a importância da pregação do evangelho. Muitas vezes a igreja não entende como é importante você investir nessa criança para que ela possa, né, caminhar para frente. Na sua visão, eu vou pedir para alguém que está com o fone aberto para que feche, né? Eu não sei se dá para fechar, mas quando a gente está aqui no Zoom, acontece muitas vezes, né? Vamos fechar o microfone, tá bom? Vou pedir todo mundo para fechar o microfone por enquanto. Então, o que acontece? Como trabalhar com a igreja para que essa igreja ela entenda essa importância do valor, do trabalho, né? E de como olhar para o futuro através dessa criança. Então, na sua vivência, o que é necessário a gente fazer para que a igreja ela consiga entender, né? Como é importante a gente alcançar o coração da criança? Primeiro, Vânia, a gente precisa entender, né, que evangelizar uma criança é uma ordem deixada pelo Senhor Jesus. Né? Em Marcos 16:15, quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, as crianças estão incluídas nesse toda criatura. Isso faz toda a diferença. Né? Quando a gente olha para a palavra de Deus e entende a palavra de Deus verdadeiramente, e ordem é para ser cumprida. E a ordem deixada por Jesus não é fácil se você quiser. Né? Nós precisamos evangelizar as crianças também, porque elas são criaturas do Senhor, são criação do Senhor, e elas precisam ser evangelizadas para se tornarem filhas de Deus. Né? E a igreja precisa ter esse olhar para a criança, porque eles não precisam mais de festas, eventos. Tem um vídeo que fala isso, né? Que as crianças não precisam mais de tantas festas, tantos eventos. A criança precisa, a igreja precisa pregar a palavra de Deus com urgência. As nossas crianças precisam ser evangelizadas, serem levadas a Jesus Cristo e serem discipuladas. Né? Chega daquele melzinho. As crianças não precisam mais desse melzinho. A gente precisa levar essa criança a entender a Bíblia de forma completa. A igreja precisa ter essa visão, né? Porque o mundo está aí e o mundo está abraçando as crianças com toda a força. Eles não dão mais melzinho. Né? Está vindo com toda a força o ataque na vida das nossas crianças. E nós, enquanto igrejas, precisamos nos posicionar enquanto evangelistas de criança que somos, porque todos nós fomos chamados, esse ide, quando o Senhor fala ide, ou vão por todo mundo, é uma ordem por estar no verbo no imperativo, né? E não é só para uma pessoa ou para outra, são para todos nós. Não é uma ordem que, se fosse só assim, olha, para fulano, só para o pastor, só para o líder de crianças, estaria escrito lá na Bíblia especificamente isso. Então, a igreja precisa se posicionar diante dessa ordenança do Senhor, porque o evangelho precisa ser apresentado às nossas crianças. Amém. E uma coisa, né, assim, a gente às vezes vê a igreja não incentivando tanto a questão da liderança do ministério com crianças, mas sim, às vezes, falando assim, olha, a gente precisa de alguém para ficar lá no cultinho, a gente precisa de alguém para ficar lá na salinha, né? É salinha, cultinho, é uma coisinha assim, tudo muito linho, né? A gente já começa a ver assim, tudo no diminutivo, né? E aí, as pessoas, às vezes, não entendem, né? Eu vou para lá só para cuidar de criança, eu vou para lá para contar uma história, eu vou para lá porque precisa ter espaço dentro do templo, então as crianças ocupam espaço dentro do templo, né? Elas, de certa maneira, elas incomodam um pouquinho ali, né? A situação da igreja, né? Que às vezes não tem tanto espaço assim. Então, a gente percebe que, às vezes, a visão ela está errada, né? Com relação à criança. E aí, como fazer para que a igreja, na sua visão, né? Como a igreja pode despertar liderança, né? Para o ministério com criança? Como é que essa igreja pode trabalhar para que sejam despertadas pessoas para esse trabalho? Então, Vânia, eu creio que precisa haver primeiro um despertamento, né, do pastor e um entendimento da importância dessas crianças e, através de um trabalho coletivo de preparação,
porque não adianta colocar pessoas no Ministério Infantil só para tomar conta. Precisa haver preparação, né? Preparação dos líderes, preparação da igreja, buscar entre a igreja, preparar a igreja para receber essas crianças e, através dessa preparação, levantar líderes comprometidos com a obra do Senhor. Porque até Benjamin Franklin fala, né, que quem falha na preparação se prepara para falhar. Então, enquanto igreja, nós precisamos nos preparar. E essa preparação começa vindo de uma liderança pastoral que precisa incentivar e entender que criança não está só ali ocupando espaço, né? Que a criança precisa ser olhada, porque as crianças são importantes para o Senhor, são importantes para Jesus, e a gente precisa levar essas crianças para próximo do Senhor. Mas a gente só vai entender isso se nós começarmos a nos preparar para isso. E tem uma coisa também, Dani, que a gente precisa começar a pensar, é que assim, né, não sei como você olha isso, mas às vezes as pessoas acham que não precisa de preparo para trabalhar com as crianças, porque são crianças. Então, a gente não precisa preparar, precisa se preparar, não preciso saber nada, eu só preciso ir lá, fazer o que eu, assim, né, cumprir a minha escala e voltar. Quando, na verdade, né, a gente sabe que a gente precisa se preparar e a gente precisa estar muito bem preparado, entendendo as questões, né, do nosso tempo e do nosso momento aqui. E uma das coisas que chamam a atenção é sobre a questão da oportunidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre as oportunidades que nós temos, os lugares que nós temos, ou atividades que nós temos, ferramentas que nós temos, para alcançar as crianças com o Evangelho. Então, na sua visão, quais são esses lugares, ferramentas que a gente pode, né, de forma assim, muito direta, alcançar as nossas crianças? Você falou em algo, Vânia, antes de responder a questão das ferramentas, dos lugares, muito importante, porque muitas vezes a gente vê dentro do Ministério Infantil as pessoas que menos querem se preparar, menos têm conhecimento da palavra de Deus, e na realidade deveria ser ao contrário, porque as crianças, elas são muito suscetíveis a acreditar no que a gente fala, principalmente se ela se identificar com aquele professor. Então, os melhores professores deveriam estar na sala do Ministério Infantil, ensinando as crianças, né? Porque quando a gente traz um ensinamento errado para essas crianças, é bíblico, nós vamos responder, nós vamos ser cobrados por isso que você ensinou errado aquela criança, né? Nós vamos responder por aquele ensinamento diante do Senhor. Então, essa prática precisa ser eliminada. Nós precisamos de professores preparados e prontos para ensinar a Bíblia às nossas crianças. Nós não somos tomadores de conta, né? Eles não foram para ali para os pais poderem ter a oportunidade de cultuar. As crianças estão ali para cultuar. E hoje nós temos muitas ferramentas que muitas vezes não têm sido utilizadas de forma correta, que é através da EBF, a EBD, através dos encontros de amigos de missões, das mensageiras, dos embaixadores, os encontros das organizações, né? Que são organizações missionárias e que têm um papel importantíssimo no evangelismo e no discipulado das crianças e até mesmo na multiplicação da palavra de Deus, porque a criança também é missionária, né? Através dos cultos, clubes, algumas igrejas trabalham com células, né? Encontros, e principalmente o professor também precisa saber métodos e estratégias, como o livro Sem Palavras, que é a principal estratégia que nós temos hoje, que através das cores do plano de salvação, nós alcançamos essa criança, contando uma história, né? É claro que bíblica, com todo o fundamento bíblico, através de cores. E muitas vezes as pessoas não têm usado nem as ferramentas, os recursos de maneira correta e nem os lugares. Nos cultos, o momento que a criança está ali na igreja para cultuar, na EBD, que é a maior escola de todas, e nós precisamos aproveitar esse momento.
Você está com o microfone desligado. Gente, desculpa. Antes de a gente fazer esse exercício do livro Sem Palavras, que ela vai falar mais rapidamente aqui como acontece o livro Sem Palavras, eu queria apresentar para você, nesse nosso momento aqui, que nós temos algumas ferramentas, algumas indicações da nossa União Feminina Missionária, Batista do Brasil. Lá você vai encontrar bastante material para trabalhar com crianças, né? E aqui eu queria rapidamente mostrar para você, nós temos esse daqui, Ministério Infantil Dinâmico. Ele é um livro onde vai orientar você na coordenação do ministério com crianças. É um livro da União Feminina, você pode entrar lá no site da União Feminina, você vai encontrar esse material. Nós temos esse livro aqui, Brincadeiras Tem Hora. Às vezes nós temos acampamentos, atividades. Esse livro da União Feminina, esse livro aqui você vai encontrar lá no site da União Feminina também, Brincadeiras Tem Hora. Você vai encontrar esse material aqui, que é para a turminha de bebês. É muito interessante esse livro, Eu Sou Assim. É um programa bíblico para crianças até 3 anos, muito interessante. Dificilmente você acha um material como esse, né, por aí, você vai encontrar lá na União Feminina. E nós temos as EPFs, que a União Feminina, né, tem lá na sua loja. O Time de Deus, Uma Viagem para o Céu. Nós temos aqui Navegando com Jesus, nós temos essa. Essa daqui é muito linda também, As Aventuras na Floresta de Deus, que já vem até com o CD. Esse material, ele está todo disponibilizado no site da nossa União Feminina, na loja da nossa União Feminina. Mas a Dani, ela também tem um material que ela vai apresentar, que é o livro também que ela tem, né, que ela escreveu, e depois ela vai fazer para a gente, rapidamente, né, a apresentação do livro Sem Palavras, mas com certeza, né, nesse momento agora, ela não vai fazer todo o livro, ela vai te dar uma dica que logo depois você vai poder ver mais lá nas aulas que ela vai dar, lá no CIEM, no Centro de Referência de Formação em Ministério com Crianças. Dani, você pode mostrar para a gente um pouco também do que você tem aí? Posso sim, Vânia. Eu tenho aqui, né, para mostrar para vocês o meu livro, que é o Ministério Infantil numa Visão Bíblica, Metodológica e Prática. Eu escrevi esse livro juntamente com a Monique e o pastor Marlon, que são amigos e irmãos em Cristo. E nesse livro a gente trata justamente sobre evangelismo, discipulado, como pregar para as crianças, como preparar uma lição bíblica, né? Porque as crianças precisam da Bíblia, como trabalhar versículos, missões, né? É um livro bem rico, eu sou suspeita em falar, mas veio do coração do Senhor. E nós louvamos a Deus por esse livro. E uma coisa que é muito importante a gente ter em todo tempo, em todo momento, gente, é a Bíblia. A Bíblia é o nosso maior recurso. E nós temos até que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pega tudo pronto na internet e esquece da palavra de Deus, de ir direto na palavra de Deus. Oi? Não, acho que é algum microfone que está aberto. E direto na palavra de Deus, né, que é a Bíblia, que é a base para todas as coisas, é onde Deus fala conosco, é o que nós temos que apresentar para as crianças. E nós, professores, precisamos ter um tempo devocional, um tempo de estudo, dedicar à leitura bíblica, buscar intimidade com o Senhor, viver o que a gente prega. E, para isso, a gente precisa estar sempre nos preparando e nos instruindo e buscando a palavra de Deus. E antes de eu falar do livro Sem Palavras, eu quero falar aqui com vocês da minha ovelhinha, que eu coloquei aqui na estante, para que a gente possa pensar... Aqui, ó, que me saiu os bonequinhos. Oi. Aqui tem uns bonequinhos. Com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone. Sebastiana, querida. Sebastiana, vamos fechar o microfone? Ah, tá bom, desculpe. Que nós precisamos não só evangelizar, mas nós precisamos discipular as nossas crianças. Porque isso é muito importante. A gente apresenta Jesus, mas o discipular é instruir. Discipular traz crescimento para a criança. Discipular faz com que a criança cresça na sua fé.
aprenda mais. E eu quero falar agora com vocês sobre uma maneira de evangelizar, que é o livro Sem Palavras. O meu está aqui, um dos recursos, né? Está aqui atrás. Eu tenho também aqui, eu coloquei aqui do ladinho. Só trouxe esses dois, que é para vocês ficarem bem curiosos, para conhecer os outros recursos. Vocês vão ter que vir por si, hein? Aqui é um saquinho também que trabalha, eu vou passar assim rapidinho. Vem o versículo, a imagem, para você também evangelizar e discipular, para você evangelizar a criança através do plano de salvação das cores. Vou passar assim que fica mais fácil. Eu estou com ele ao contrário. Tá vendo? É um saco. Isso daqui é um saco de evangelismo. E aqui eu tenho um livro Sem Palavras, e eu vou pegar ele aqui em cima, para que a gente possa falar um pouquinho sobre ele. Gente, o livro Sem Palavras, né, é um dos métodos mais usados e muito eficaz, comprovadamente eficaz, né, de apresentar o plano de salvação para as crianças. Inicialmente, o livro Sem Palavras não tinha as 5 cores que compõem o livro hoje, né? A gente tem um histórico do livro Sem Palavras, mas hoje ele é composto por essas 5 cores. Eu não vou contar o histórico para vocês hoje, não. Vou deixar vocês ficarem curiosos, né? E, através das cores do livro Sem Palavras, nós apresentamos todo o plano de salvação de maneira lúdica. Vocês podem ver que eu estou aqui, é cordão, é laço. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu só ando assim, né, com as cores do livro Sem Palavras. E eu hoje vou falar um pouquinho sobre cada cor, mas eu não vou apresentar o livro Sem Palavras na íntegra, eu só vou falar o que cada cor fala. Mas dentro da apresentação, nós precisamos de toda uma dinâmica, né? E quando a gente pensa aqui, no livro Sem Palavras, a gente já fala o seguinte para a criança. Geralmente, o livro Sem Palavras, a ordem dele, o dourado, está lá no final. Tá vendo? Ele é composto pelas cores. A cor preta, a cor escura, a cor vermelha, a cor branca, ou limpo, o verde e o dourado ou amarelo. E aí, através dessas cores, a gente vai pensando no seguinte: o que cada cor representa? No caso da cor dourada ou amarela, e eu vou deixar aqui de lado para a gente poder falar, ela representa Deus. Por que Deus, Dani? Quando a gente pensa na cor dourada, a gente pensa logo em quê? Nas ruas de ouro, no céu. E é justamente isso que representa. Você também pode falar sobre a representação dessa cor, da luz, da glória de Deus, que é tão forte, que o céu vai ser sempre dia. Só que nessa cor você também precisa falar que Deus é o nosso Criador. E aí você também usa a cor dourada ou amarela para falar sobre uma criação de Deus, que é o sol, né? Eu costumo iniciar o plano de salvação perguntando para as crianças o seguinte: crianças, hoje é um dia muito quente, com muito calor. O que a gente olha para o céu que faz a gente sentir esse calor todo? E que a gente nem consegue ficar olhando o tempo todo porque chega a doer a vista. É o sol. Desculpa, irmãos. Quando eu falo do sol, eu já entrei no plano de salvação, porque Deus criou o sol. E aí eu vou falar da criação de Deus. Que Deus criou o sol, Deus criou as aves, Deus criou o mar, Deus criou os peixes, todos os animais terrestres, aquáticos, mas a principal criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou você. Deus ama você. É muito importante a gente sempre levar o evangelismo de forma pessoal. A criança precisa entender que você está falando com ela e que Deus criou ela. Criou a mim, criou a você. Você vai falar do amor de Deus. Deus ama você. Deus é santo. Deus nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. E aí a gente volta aqui para a cor. E ele tem preparado o céu.
um lugar para mim e para você. E aí você vai explicar o céu. O que é o céu? O que tem no céu? O que não tem no céu? Né? E uma coisa muito importante é que os versículos do plano de salvação estejam marcados na sua Bíblia. É importante que a criança entenda que o que você está falando está na Bíblia, não é da sua cabeça. E aí eu geralmente uso os marcadores com as cores, né, do plano de salvação, porque é só eu pegar, ó, e abrir na cor correta. Aqui, ó, tá vendo? O amarelinho já está marcado João 3,16, parte A. E aí eu já abro aqui para poder ler na Bíblia. Dani, eu já sei esses versículos de cor. Gente, eu também. Mas eu abro a Bíblia para que a criança veja que eu estou lendo na Bíblia. E aí você vai falar, a Bíblia diz, sabe como eu sei que Deus te ama? Que a Bíblia diz, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo. Você está no mundo. Deus ama você. Mas há algo que nunca poderá entrar no céu. Esse algo é o pecado. Ah, crianças, e a Bíblia diz que eu e você somos pecadores. Voltamos para o livro, para o plano de salvação, para a cor escura. Tá? Cor escura. E aí, aqui na cor escura, a gente vai falar sobre o pecado, porque o pecado nos deixa na escuridão. Nós andamos na escuridão por causa do pecado. E aí, você, na parte do pecado, você vai falar sobre algumas coisas também. Você vai falar o que é o pecado. E aí, eu geralmente uso com as crianças. Ó, o que é o pecado? Faz aí comigo para vocês aprenderem. É tudo que eu penso, falo, faço, sinto e escuto. E até vejo que não agrada a Deus. E aí, quando eu explico isso e faço com a criança, eu começo a dar exemplos de pecado. E aí, esses exemplos, você vai dar uns 2, 3 exemplos à criança, você pode até pedir a ela que ela cite um exemplo. E o que é o exemplo do pecado? Gente, pecados que os exemplos precisam estar de acordo com a realidade da idade dessa criança também. Né? Mentir, desobedecer. Aí você fala, você pode me dizer um exemplo de pecado? Ela vai te dizer, geralmente, gente, contando só para vocês, o exemplo que elas dão é justamente o que geralmente ela faz. E aí você vai falar da natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? Todos nós somos pecadores. Nós já nascemos com vontade de fazer aquilo que é errado. Eu e você somos pecadores. A Bíblia diz que eu e você, já nascemos com essa vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus. E por causa disso, você é pecador. Mas todo pecado merece um castigo. E o castigo do pecado é ficar separado de Deus. E me diz justamente isso. Aí você vai abrir, ó, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. O que é isso? É justamente o que a gente acabou de explicar. Que por causa do pecado, né, as coisas que nós fazemos de errado, nós ficamos longe de Deus. E por causa disso, a gente não pode ir para o céu. Porque eu e você temos um coração cheio de pecado. Um coração que está na escuridão do pecado. Crianças, mas Deus te ama tanto que Ele teve um plano perfeito, maravilhoso, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados e tivéssemos a oportunidade de ter um coração livre desse pecado. E aí a gente passa para que cor, gente? Vermelha. E aí, na cor vermelha, a gente vai falar de Jesus. Vou começar a falar na janta, porque eu acho que eu já estou contando o plano quase todo. E aí você não vai querer saber o resto. No vermelho... Temos pergunta, viu, Dani? A gente tem uma pergunta. A gente ainda tem uma pergunta. Tem. Vamos lá, quer fazer a pergunta? Não termina e depois eu faço a pergunta. Ah, tá bom. Então vamos lá. Coloquem as perguntas aí no chat, gente. Então, o vermelho, a gente vai falar sobre Jesus. Gente, é a parte que eu mais amo falar, né? Que é onde você vai apresentar Jesus, o perfeito Filho de Deus, perfeito que ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado.
e nunca vai fazer. Fala isso para a criança, nunca vai fazer, diferente de mim e de você, que fazemos coisas erradas. E por causa disso, nós estamos separados de Deus. Crianças, Jesus, o perfeito Filho de Deus, veio ao mundo por causa de mim e de você. Aqui na parte de Jesus, você vai falar um breve resumo da vida de Jesus. Você vai contar para a criança que Jesus foi criança como ela, mas diferente dela. Né? Nós somos pecadores, você é pecador. Você vai falar para a criança, você é pecadora. E Jesus nunca pecou e nunca vai pecar. Você vai falar que, mesmo não sendo pecador, mesmo não fazendo nada de errado, ele recebeu um castigo. Mas esse castigo, quem merecia era eu e você, por causa das coisas erradas que nós fazemos. Você vai contar ali o que aconteceu com Jesus. Dani, eu posso contar tudo em detalhes. Pode não, você precisa falar para a criança o que aconteceu. Que Jesus apanhou, que cuspiram no rosto de Jesus, que ele foi pregado numa cruz, colocaram uma coroa de espinhos, zombaram de Jesus. Né? Você vai falar que ele apanhou, que a sua carne foi cortada, e que a Bíblia diz que todo o seu sangue foi derramado. Mas sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Através do sangue de Jesus é que nós podemos ter nosso coração livre do pecado, através do que ele fez na cruz. E aí você vai falar que ele morreu, que ele ressuscitou depois de 3 dias, e que ele está vivo no céu, ele voltou para o céu. Você vai contar esse momento para as crianças, e você vai falar para a criança que a Bíblia nos diz isso, né? Em 1 Coríntios, olha lá, tudo marcadinho, estão vendo? Ó, 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz exatamente isso. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Gente, esse sepultado, esse ressuscitou, isso tudo precisa ser explicado para as crianças. A gente vai aprender mais sobre isso lá no CIEM. E aí você leu aqui, você vai voltar, porque agora a criança já sabe um pouco mais da vida de Jesus, que a gente vai aprender em detalhes como falar isso. E aí vem para a parte de um coração limpo, um coração livre do pecado, que é a apropriação da salvação. A criança precisa de salvação. A criança ela é pecadora. E aí aqui, ó, na parte linda, a folha branca, né, do livro Sem Palavras, a gente vai falar justamente sobre isso. Você vai ler lá em João 1,12, com a criança. Eu vou ler aqui com vocês, João 1,12, que diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. Em seu nome. E aí aqui, você vai explicar esse versículo, que você precisa receber Jesus no seu coração, o que é crer, né? E você vai falar, você agora vai fazer o apelo, o convite à criança para receber Jesus no seu coração. E nesse momento que você vai explicar à criança, que você vai fazer esse convite, você vai levar essa criança a orar, você vai levar essa criança a receber Jesus, você vai explicar à criança o que é o reconhecer, o que é o crer, o que é o recebo, o que é o receber. E a gente vai aprender isso tudo lá no CIEM. Amém. Amém, né? Amém. E depois desse momento especial, que a criança disser sim para Jesus e você passou por esse momento de oração, você vai trazer a segurança da salvação, que também está na Bíblia, lá em Hebreus 13, 5b. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, que é a promessa do Senhor para nós. E aí vem a parte verde. Muitas vezes a pessoa fica assim, mas o que é o verde? Às vezes a pessoa sabe as outras partes, razoavelmente, mas não sabe o que é o verde. O verde é o crescimento. E o verde tem a ver também com o discipulado, porque ninguém cresce em um dia só. Você não, uma planta, você não vai ali, plantou ela, molhou, e amanhã ela vira uma árvore frutífera. Você só lá na história, que é uma fábula, né?
de João, o pé de feijão, que num dia ele plantou uma semente, no outro tinha uma árvore passando ao céu. Mas, na vida real, não existe isso. O crescimento é gradativo. Aquilo que Deus criou, as plantas que Deus nos deu, não crescem da noite para o dia. Nós precisamos cuidar, precisamos semear, precisamos regar. E assim é o crescimento da criança, né? Na Cor Verde, quando fala sobre esse crescimento, a gente vai falar sobre confessar os pecados, que está lá em 1 João 9, porque as crianças muitas vezes acham que por ela ainda fazer algo de errado, Jesus sai do coração dela, e a gente vai aprender que não é assim. A criança precisa aprender isso. A criança precisa crescer espiritualmente, crescer indo à igreja, lendo a Bíblia, orando e compartilhando o amor de Jesus com outras pessoas, porque agora ela é uma testemunha e ela também precisa falar sobre esse amor de Jesus. Mas, gente, Vânia, isso tudo em detalhes, só aí com a gente, né? Com certeza, só no CIEM, né? Eu vou passar rapidamente, já está assim, no limite, mais do que no limite, né? A Leia está falando que você é uma bênção. Amém. Ela tem uma pergunta aqui, rapidinho, né? Está perguntando para você qual é a diferença do trabalho de amigos de missões e do trabalho do ministério infantil normal da igreja. Qual é a diferença? Eu acho que, não sei se tem, é um completando o outro, né? Mas ela está perguntando qual é a diferença. Eu creio que um completa o outro, sim, é isso que eu explico nas capacitações. Só que a ênfase do trabalho de amigos de missões é uma ênfase missionária, que muitas vezes o Ministério Infantil tem deixado de lado o trabalho de missões com as crianças. Então, a ênfase do trabalho de amigos de missões é que eles amem missões, que eles façam missões desde pequenininho, porque a criança é missionária. Não adianta a gente cantar "Posso ser um missionáriozinho", falar de Cristo ao companheirinho, e a gente não trabalhar missões na íntegra com nossas crianças. Então, a diferença está aí, que muitas vezes, no Ministério Infantil, não tem tido esse trabalho missionário com as crianças. Essa é a ênfase dos amigos de missões. E a gente precisa incentivar, né? Porque se a gente recebeu a mensagem, a gente também precisa ensinar as nossas crianças a transmitir essa mensagem. E agora eu queria encerrar, quero já agradecer a Dani, né? Se vocês querem conhecer mais a Dani, vocês vão ter que encontrar com ela lá no CIEM, no curso de formação em Ministério com Crianças. Nós estamos com as inscrições abertas. As inscrições vão até o dia 25 de julho. Nós temos ali o nosso site, você pode entrar no site ciem.org.br para que você possa acessar todas as informações, o conteúdo do curso, como ele vai, né, se desenvolver, os valores, tudo na informação lá no site. Então, o que você vai fazer agora? Você pode falar com o seu pastor para que ele possa, né, incentivar todos que trabalham no Ministério com Crianças a fazerem essa formação, porque é necessário. Se a sua igreja não pode todo mundo, manda 2, manda 3, né? Mas a sua igreja vai ser fortalecida, né, com uma formação muito robusta, consistente para o ministério de hoje, né? Para aquilo que a gente está vivenciando no nosso tempo, para que as nossas crianças sejam fortalecidas. Então, o CIEM hoje, através do site, você pode entrar, nós estamos ali com todas as informações. Estou com dúvida, pode também ir lá no Zap, entra lá no Zap, tem o telefone do CIEM, você pode conversar com a gente direto também, e qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar direto em contato com o CIEM. Nós estamos ali, né, trabalhando para que você, a sua igreja, o seu ministério, ele possa ser um ministério grandioso. Então, quando você vem para a formação, o seu olhar é no sentido dessa formação, dela chegar à sua igreja. Eu vou fechar só falando com você. O mundo tem sido muito agressivo, né, no sentido de ir lá buscar as nossas crianças, roubar as nossas crianças. E, às vezes, a gente continua muito passivo com relação a essa questão, né? Então, agora é o tempo, gente. Nós não podemos mais perder tempo. Nós precisamos estar preparados para que nós possamos responder às questões sobre a nossa fé.
E que essa criança, através do trabalho que você vai fazer, através da sua vida, essa criança, ela possa também responder qual é a razão da fé que ela segue, que ela crê. Nós queremos nos despedir de vocês, queremos dizer para vocês que foi muito bacana a gente estar aqui, todo mundo junto aqui. Nós vamos ter uma outra live falando sobre literatura para crianças, e aí numa dimensão maior, né? A gente sempre fala sobre contar histórias, mas a gente vai ter a professora de literatura para crianças conversando com a gente numa próxima live. Fique atento, porque também é um tema muito interessante. E nós queremos dizer para você que Deus te abençoe, que Deus guarde, renove você a cada dia nesse ministério. Para Dani, muitas bênçãos sobre a sua vida, né, sobre o seu ministério, sobre aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Nos encontraremos, né, na nossa formação lá no Ministério com Crianças. E tem muito mais, gente. Muito mais lá no CIEM, para que você possa estar junto conosco. Não esqueça que no site também você vai encontrar o curso de educação cristã. Se você entende que o seu chamado é para a área de educação cristã, você também vai encontrar esse curso. Se você trabalha na sua igreja, tem alguém que trabalha na área de escola bíblica dominical, você tem lá um curso de gestão para a escola bíblica dominical. Então, o CIEM, ele está ali para atender a sua igreja. Então, busque lá, vá lá, visite a gente, que nós estamos ali abertos. Que Deus abençoe a todos. Que tenham uma noite abençoadora também. Até a próxima, gente. Até a próxima. Um beijo, Vânia. Deus abençoe todas vocês, irmãs. Amém. E nos vemos lá no CIEM. Amém. Forte.